Você pode sentar. Meus queridos irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, como creio que os irmãos sabem muito bem, é um escrito pessoal, pode ser encarado como uma autodefesa do apóstolo Paulo diante das inúmeras acusações, falsas acusações que ele sofria por parte de impostores na igreja de Corinto. Mas ao lermos atentamente essa carta, como nós fizemos em nossa escola bíblica dominical, nós vemos que ela tem um forte teor pastoral para o nosso coração. O exemplo de vida do nosso apóstolo salta ante os nossos olhos e nos concede inúmeras lições grandiosas para a nossa vida cristã. E nesta noite, eu quero destacar com os irmãos uma característica do ministério do apóstolo Paulo, que fica claríssima na carta aos Coríntios. Veja, o ministério do apóstolo Paulo, ele não é descrito com aquela preocupação de esconder suas dificuldades. Pelo contrário, de forma clara e aberta, o apóstolo Paulo escancara os sacrifícios, as privações, as hostilidades e os sofrimentos que o acompanhavam durante a sua missão. Mas, como isso é útil para nós? Veja, sofrer e enfrentar dificuldades na prática e na obediência da nossa vocação não é um privilégio de Paulo, mas é uma característica da vida de todo cristão. Pois, como nós bem sabemos, ainda que lá no fundo do coração possamos ter desejo semelhante, a vida cristã nunca foi prometida para ser para nós um hotel 5 estrelas, um resort de luxo. Muito pelo contrário, é um deserto muitas vezes castigante, um caminho difícil de trilhar, uma porta estreita, porém na qual precisamos cruzar. Diariamente, enfrentamos problemas. Agora entenda, nós não estamos falando daquela categoria de problemas que amargam o nosso eu e que muitas vezes geram aquele dilema pessoal. Nós estamos diante de alguém que está narrando seus sofrimentos no que diz respeito a perseverar, continuar obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o seu ministério, apesar de parecer que tudo está dando errado em alguns momentos. Mesmo, irmãos, mesmo que alguns tenham e lancem a tentativa de fazer do cristianismo esse mar de rosas, até então tem um herege aqui no Brasil, que eu espero que, eu não vou citar o nome, mas no fundo do coração, eu tenho esperança de que aqui ninguém faça parte da sua audiência. Ele estampou na frente de suas igrejas, dos seus lugares de reunião, a seguinte frase: o mais desejável slogan: venha e pare de sofrer. Mas se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, o slogan é diferente. É como se bradasse aos nossos ouvidos: venha e aprenda a sofrer e continuar fiel, servindo ao Senhor. Mas, como isto não é uma coisa fácil de se fazer, e quando a gente olha para o exemplo de Paulo, parece que isso está tão distante da nossa vida, da nossa prática, do nosso cotidiano, daquilo que nós já somos capazes de fazer e de vivenciar com Deus. Imaginemos, irmãos, se tivéssemos a oportunidade de chegar para o apóstolo Paulo e fazer-lhe a seguinte pergunta: apóstolo, como é que a gente pode não desanimar sendo atribulado, ficando perplexo muitas vezes, sendo
perseguido em muitos momentos, se sentindo abatido em algumas situações, enfrentando sofrimentos os mais diversos, como ele fala nos versículos de 7 a 13 do capítulo 4, como continuar tendo ânimo diante de tantas adversidades? Sabemos que pessoalmente ele não pode nos responder, mas o texto que nós lemos bem pode ser descrito como a resposta do apóstolo Paulo para nós, meus amados irmãos, pois aqui ele vai nos mostrar algumas orientações de como podemos encarar os sofrimentos, as dificuldades que enfrentamos no nosso viver com o Senhor e para a glória do seu nome, e continuar firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. E veja, talvez, irmãos, a gente pense apenas, como eu vim enfatizando até aqui, apenas no aspecto dos problemas que enfrentamos, mas é bem sabido que também a paz, o sossego, a tranquilidade, muitas vezes também se torna um impedimento. Veja, muitas coisas nessa vida podem fazer com que servir a Deus e honrar a Deus não seja uma prioridade, mas outras agendas podem se sobrepor. Mas nós vamos ver hoje que o apóstolo Paulo nos ensina como a nossa vida cristã deve ser conduzida para que cada vez mais o nosso coração possa ser preenchido por uma esperança gloriosa que vai nos dar bom ânimo, a fim de que em cada momento, em cada situação, em cada circunstância da nossa vida, nós possamos estar devidamente habilitados por Deus para honrar o seu nome, engrandecer o Senhor, cumprir a nossa vocação enquanto filhos de Deus aqui nesse mundo. Então vejamos quais são essas orientações. A primeira delas, a partir da primeira sentença do verso 16, é esta: não esqueça da sua vocação e da ressurreição. Isso mesmo, não esqueça da sua vocação e da ressurreição. O verso 16 começa dizendo: por isso não desanimamos. Fica claro na estrutura do texto que o apóstolo Paulo está concluindo um raciocínio. Ele está chegando ao final, ou iniciando o final de um argumento. E quando nós vamos ver o que o leva a concluir, a chegar a essa afirmação que ele não vai se desanimar, temos que voltar ao capítulo 4, e eu chamo a sua atenção para duas situações. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, o nosso apóstolo diz o seguinte: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ou seja, desfalecer, no original, é a mesma palavra que está aqui no início do verso 16, traduzida como não desanimamos. Portanto, a primeira coisa que o apóstolo Paulo deixa claro é: se você não quer desanimar, não esqueça da vocação que você recebeu, que é banhada e tomada pela muita misericórdia de Deus. Sabe o que isso aqui significa, irmãos? De acordo com a experiência do apóstolo Paulo, quando ele foi vocacionado por Cristo para ser sua voz em meio aos gentios, foi justamente o momento em que esse Cristo mudou a sua vida, transformou a sua história. De uma besta selvagem que ia com autoridade para continuar prendendo e massacrando crentes, o Senhor o constituiu como um ministro seu, um servo seu, disposto a sofrer pelo seu nome. Entenda, antes de lhe dar qualquer missão nesse mundo, primeiramente Ele lhe deu o maior tesouro que esse mundo jamais poderá lhe dar. Antes de lhe dar a missão de glorificar o nome dEle, de honrá-lo com tudo que você é e com o que você tem, antes de qualquer missão, Ele te deu uma santa vocação, uma gloriosa
salvação, meus irmãos. É por isso que, na sequência, no versículo 6, o apóstolo descreve o grande tesouro que Deus lhe concedeu como a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É isso, irmãos. Nós precisamos lembrar sempre disso. Nós precisamos lembrar que nós conhecemos a Deus na face de um Cristo que morre, de um Cristo que sofre, de um Cristo que é perseguido, de um Cristo que suporta as dores por conta dos nossos pecados. Na face de Cristo nós vemos o amor de Deus escancarado para nós. Na face de Cristo nós vemos a grande misericórdia que Deus teve para conosco, levando sobre Cristo todas as nossas faltas, trazendo a parte dele a justiça que nunca por nós mesmos conseguiríamos, e trazendo juntamente com ela a bendita nova vida que agora vivemos. Quando você tem essa vocação, você começa a entender que sofrimento, ele é encarado primeiramente olhando para aquele que lhe salvou, aquele que lhe resgatou. E na sequência, essa compreensão de vocação leva o apóstolo Paulo a entender o dilema da vida presente, quando ele diz no versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No decorrer da sua vida, o apóstolo Paulo, que foi chamado pela misericórdia de Deus, que recebeu o conhecimento de Deus na face de Cristo, ele sabe, ele é um vaso de barro, frágil, um item barato, comum e às vezes até sem graça, que ficava na casa de um judeu, muito frágil, qualquer coisa se quebrava, mas, segundo alguns, havia-se o costume de colocar joias e bens de valores dentro desses jarros, porque era uma espécie de camuflagem perfeita. Você coloca coisas muito valiosas dentro dele, mas quem olha para aquele vaso não vê valor nenhum. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente o seguinte: quando você lembra da sua vocação, você entende que o que há de mais importante em nós não somos nós mesmos. Não é o nosso nome, não é as nossas condições, não são as nossas capacidades, é o conhecimento de Deus na face de Cristo. Isso é que faz a diferença. Quando a gente pensa demais no nosso nome, menos do que no nome de Cristo, a gente tende a dar cabeçada e dificultar a nossa vida cristã. Nós temos que entender que o nosso nome, o nosso eu, é um vaso de barro, é frágil, se machuca, se entristece, fica chateado, fica revoltado, fica contrariado. Somos vasos de barro, mas há um poder sobremodo excelente que está colocado nele. Você não pode esquecer disso. Eu não posso me esquecer disso. Porque quando nós nos esquecemos disso, não poderemos dizer, não desanimamos. Mas há um outro ponto. Porque lá no versículo 14, esse vaso de barro que enfrenta tantos problemas, ele diz que, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Esse vaso de barro sabe que ele é frágil, sabe que há um glorioso poder no seu coração, mas ele tem uma esperança. Esse vaso pode sofrer muito, pode ser arranhado, quebrado, desvalorizado, mas haverá um dia em que o Senhor o ressuscitará. Haverá um dia em que o Senhor o trará de novo à vida, se tiver sido devorado pela terra, tragado pelo mar, mas esse corpo será levantado pelo poder de Jesus e introduzido no novo céu e nova terra, onde para sempre estará livre do perecimento gerado pelo pecado e estará em paz eternamente com o Senhor. Essa é a esperança. É por essa razão que o apóstolo Paulo diz, por isso não desanimamos. Portanto, meus amados irmãos, essa falta de desânimo aqui significa que ele não perde a motivação de continuar perseguindo o alvo. Continuar perseguindo o alvo.
continuar em direção à meta. Ele não é daquele tipo que fica se desviando para a direita ou para a esquerda ao sabor das circunstâncias. Homem de ânimo dobre, como Tiago fala na sua carta, que é impelido e agitado pelo vento. As ondas o levam o barquinho dele para cá, para lá. O apóstolo Paulo está dizendo que ele é como um barco que sai por entre as ondas, seguindo firme para o alvo, independente das intensas dificuldades que ele enfrenta, meus irmãos. Vejam, aqui vem uma lição para o nosso coração. Não faltará, nunca faltou e nunca faltará situações que podem e têm o poder de desanimar o crente, de fazê-lo relaxar e deixar de perseguir o alvo com a tenacidade e com a perseverança que se deve. Muitas situações podem interpor-se à frente de sua vista e impedi-lo de enxergar a cruz e a glória de Deus que ele deve perseguir durante toda a sua vida. Mas, se desanimaremos ou não, depende daquilo que estiver ocupando a nossa mente e o nosso coração. Se você não esquecer quem te chamou, como Ele te chamou e para que Ele te chamou, se você não esquecer quem você realmente é, se deixando de lado toda a ilusão, porque não importa quão grande o nosso nome seja, irmãos, ele vai passar como tudo passa nessa vida. Mas veja que coisa gloriosa. Para os vasos frágeis e passageiros, há no seu coração, irmãos, verdade gloriosa de Deus, que pode fazê-lo levantar a cabeça, pode fazê-lo tirar a poeira, pode fazê-lo manter o olho firme sem desviar-se do alvo. Portanto, se você mantiver o conhecimento de Deus no devido lugar e a glória de Cristo como alvo de sua vida, você não desanimará. Você pode chorar, pode chegar um momento que não vai ter um sorriso no rosto, pode ser um momento que você não estará saltitando de alegria, mas você não será daqueles que ficam pelo caminho, você segue. Você não será daqueles que ficam ao invés de edificação dando problema, você segue. Você não é daquele que empresta as suas capacidades aos de serviço, mas você é aquele que segue, persegue e continua. Aí vem a segunda orientação. Nós precisamos entender, meus irmãos, de uma vez por todas, a realidade da nossa condição. Aqui vem uma dose de realismo cristão, uma compreensão clara da real condição nossa, enfatizando um pouco do que já falamos. Veja o que diz o apóstolo Paulo na sequência. Pelo contrário o quê? Pelo contrário de desanimar, pelo contrário de desviar-se do alvo, perder a motivação ou se distrair no caminho. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É uma situação muito interessante essa que se apresenta para nós. Porque a figura aqui é de um corpo, de um ser humano, de um homem, de um crente, cujo corpo está sendo conduzido para a corrupção, seja qual for o problema, ele está caminhando, o seu corpo caminha para a sepultura. Mas enquanto esse corpo vai perdendo a beleza, perdendo a força, perdendo a paciência, perdendo tudo, perdendo as coisas, vendo tudo se deteriorando, há um processo contrário e contrariamente glorioso. O homem interior vai se renovando,
vai recebendo de Deus o que é necessário para ir crescendo. As tribulações, dificuldades não vão desviá-lo do alvo, mas vão, por meio delas, como ele vai dizer, Deus o capacitará a perseguir com mais e mais e mais perseverança o alvo. Então isso significa que ainda que, como aconteceu com o apóstolo, né? Você já imaginou que é você levar 5 sessões de 39 chicotadas? Como é que fica o corpo depois de levar 39 chicotadas? Ele fica perto da morte. Ele fica perto da morte, irmãos. Ele está deteriorando, ele está sendo corrompido. Mas e o coração do apóstolo? O coração do apóstolo é daquele tipo, que apanha de manhã, é jogado no calabouço e de meia-noite vai orar e cantar na prisão. Isso não é uma contrariedade? Isto não é, irmãos, uma verdadeira obra gloriosa de Deus, que não acontece no corpo. O corpo está agredido, preso, mas o coração continua recebendo provisão de Deus, sustento de Deus, e continua crescendo, amando mais a Jesus, amadurecendo na caminhada. Isso aqui é um modo diferente de encarar o sofrimento. Tiago vai nos ensinar basicamente o que é isso, quando ele diz para a igreja: meus irmãos, tenham por motivo de toda a alegria o passardes por variadas provações, porque a provação da vossa fé, uma vez aprovada, vai gerar o que, irmãos? Perseverança, e a perseverança vai ter uma operação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Há um processo por meio do qual o corpo vai se deteriorando, se cansando, mas o coração do crente precisa ir amadurecendo, crescendo, encontrando mais e mais motivos de glorificar, exaltar, bendizer e servir ao nosso Senhor com muita alegria. Pois ele está dia a dia sendo renovado pelo Senhor. Meus amados irmãos, os anos, como diz certo autor, os anos levam a beleza física, mas no decorrer dos anos deveríamos crescer em beleza espiritual. Nós precisamos, meus irmãos, entender uma gloriosa lição. A vida cristã não deve ser vivida de acordo com aquilo que a gente sofre ou perde na carne. Se é o problema que dita o ritmo, então vai o corpo e o coração ladeira sempre abaixo. Mas deve, portanto, estar, ao contrário disso, fundamentada naquilo que recebemos e continuamos a receber. O bendito Deus continua, meus amados irmãos, trazendo vida ao coração da igreja. Porque do contrário, seja por dores ou alegrias, há um constante desânimo, desvio do alvo da vida cristã. Terceira orientação do apóstolo: ocupe sua mente com a glória prometida. Ocupe sua mente com a glória prometida e não com as lutas que estão diante de suas vistas. Veja que forma didática o apóstolo Paulo nos ensina como devemos conduzir a vida cristã. Olha o verso 18: não atentando. Atentar aqui não é somente ver, atentar aqui é ocupar a mente, atentar aqui é acordar e dormir com o problema, atentar aqui é não ter nenhum outro pensamento, nenhuma outra coisa vir à mente, é deixar o problema entrar na mente e dizer: aqui é meu, e pronto. Não entra alegria, não entra esperança, porque muitas vezes, irmãos, o sofrimento se torna mais agudo, porque a gente deixa
que aquilo que foi tirado ofusque o brilho e a alegria de tudo que a gente ainda tem. Porque é isso que faz a diferença na vida cristã. Ora, atentando nas coisas, não atentando nós nas coisas que se veem. Então você não deve cair na ilusão, pois pode parecer muito bom, pode parecer que vai trazer a alegria que você busca, pode trazer a segurança que você espera, mas não se encontra segurança naquilo que por natureza passa, naquilo que por natureza pode ser tirado de nós. Não a verdadeira alegria. Doses de alegria podem ser colocadas simplesmente para aumentar a ilusão e endossar ainda mais a queda da decepção. Porque, veja, meus irmãos, as coisas que se veem são temporais, são passageiras. As que se não veem, elas são eternas. São eternas, meus amados irmãos. É por isso que no versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar dessas coisas eternas que não estão às nossas vistas, como aquilo que é produzido pelas momentâneas e leves tribulações. Quando você está devidamente alinhado, a sua visão está olhando corretamente, quando não são os olhos carnais, mas os olhos da fé, que estão determinando seu humor e conduzindo sua vida, você vai entrar nas dificuldades, vai sair dela mais forte, porque você, por meio dela, vai estar deixando claro: eu não sou alguém que sabe que vai ressuscitar, que escutou o que o pastor disse, que leu na Bíblia que vai acontecer. Eu tenho plena certeza de que essa ressurreição vai acontecer. Eu vou participar dela. Eu vou deixando claro e mais claro que eu tenho um tesouro no céu. Quando o tesouro da terra é tirado, mas o meu ânimo continua. Quando as lutas da terra até podem levar o corpo a deteriorar, mas o meu coração continua firme, olhando, esperando, confiando. Eu estou dizendo: vocês não veem, mas eu tenho um tesouro no céu. Porque na hora que a luta apertar, e eu for o primeiro a dizer assim, começar a murmurar, a reclamar, começar a botar a culpa em todo mundo, surge aquela interrogação: onde está? Onde está? E veja, irmãos, nem Paulo, nem nós estamos querendo dizer com isso que as nossas lutas e dificuldades, elas são coisas banais. Não. O que está sendo colocado aqui é que não é somente Paulo, nem somente o pastor, nem somente os oficiais. Todo aquele que foi chamado por Cristo tem um tesouro no seu coração. Isso daqui não é para você olhar para um exemplo e ficar ainda mais retraído, achando que você não vai conseguir, não vai receber. Você tem um bondoso Pai no céu. Por acaso, se você pedir a Ele um pão, Ele vai dar a você uma pedra. Ele disse que dá o Espírito Santo, irmãos, aqueles que pedem. Nós temos que clamar por isso. Aqui está sendo colocado, portanto, um caminho vigoroso. Lembremos da palavra do apóstolo Paulo em Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. No reino de Cristo, soldado ferido continua lutando. No reino de Cristo, soldado ferido não tem autorização para guardar as armas. Se ele não pode andar, ele tem cuidado com o que fala. Se não tem ânimo naquele momento para dar um bom testemunho, ele fica calado e fala com Deus em pensamento, mas ele continua lutando para quem estiver ao lado dele entender, para quem ouvir a sua voz compreender que ele tem um tesouro no céu, que ele tem esperança da parte de Deus. Então, irmãos, eu quero concluir começando com algumas aplicações bem breves.
Nós não somos o povo dos olhos carnais, e sim dos ouvidos e da visão da fé. A palavra que ouvimos, que habita em nosso coração, e a visão da fé, o discernimento dado pela palavra através da operação do Espírito Santo em nossa vida, é que deve nortear os nossos passos. Nortear os nossos passos. Tem muita gente, meus amados irmãos, que fica pelo caminho, porque não atenta para essas coisas. Mas, para que não achemos que isso aqui é coisa para alguns, permita-lhe dizer algumas coisas, de forma bem objetiva. Você está vendo que a nossa sociedade está alicerçada em princípios materialistas, por definição, ateus. Tudo se resolve aqui. Não temos necessidade de um Deus. E para esse estilo de vida vem um consumo. Tudo que você precisa, todos os seus desejos podem ser satisfeitos aqui. Isso é uma das coisas que mais tem feito o crente se desviar do alvo. Isso daqui, os bens dessa vida, o consumo, o colocar-se no meio como se ele fosse um semelhante a todos. Esse é um dos grandes problemas que afetam principalmente, e eu vou separar aqui essa aplicação em 3 áreas de nossa vida. Nesse ambiente de busca pela satisfação apenas aqui, o trabalho, ele é entronizado, meus irmãos, como uma espécie de ídolo no coração de muitos. Trabalho é uma bênção, quando ele é feito pelos cristãos para a glória de Cristo. Mas quantos não são aqueles irmãos que simplesmente secularizaram o seu trabalho? Mas pastor, continua trabalhando com vigor, mas no que diz respeito à fé está totalmente desanimado, porque não está perseguindo o alvo, está perseguindo o trabalho para no final da vida. Ele não está pensando em ressurreição, ele não está pensando na glória de Cristo, porque ele quer o quê? Uma estabilidade, uma segurança. São coisas lícitas. Mas quando o bem-estar, o ter, o fazer fica em primeiro lugar, você corre um risco. E quando sua fé for colocada em xeque, o que é que você vai fazer? A palavra desânimo na Bíblia também tem a ver com falta de coragem. Ter coragem ou falta de coragem, como é que a gente fica nessas horas? Tem muito crente que retrocede, dá 2, 3 passos atrás, porque não tem bom ânimo. Porque o tesouro de Cristo se tornou como pequenas moedas diante dos tesouros da terra. Mas a palavra vem para você nessa noite, que é um trabalhador vigoroso. Você foi chamado a trabalhar para a glória de Cristo. Faça o que você faz sabendo que você está ali, exercendo seu papel no mundo, fazendo sua contribuição na sua sociedade. Faça da melhor forma, resplandeça Cristo em tudo que você faz ali. Não é somente aqui, ali você tem que mostrar que há um bom ânimo dentro do seu coração. Leia as cartas e você verá como nós somos orientados a trabalhar. E tem mais. Olha para esse caos que está na nossa sociedade no que diz respeito a famílias. A família tradicional sendo atacada, o casamento sendo desprezado, o ter filhos sendo descartado e todos os princípios e valores estão sendo simplesmente abandonados. E tem crente que está indo nessa mesma toada, tratando da família como se fosse um bem qualquer. Está na hora, para quem não está fazendo, de lembrar que nossa vocação também envolve o que nós fazemos na nossa casa, a forma como educamos nossos filhos, a forma como nós lidamos com a nossa esposa, com o nosso esposo, como nós consagramos aquela casa, se ela vai estar fundamentada sobre a rocha ou não, irmãos. Falta ânimo.
Falta ânimo. Porque eu já vi gente dizendo assim, não, o princípio que eu vou educar meu filho é um princípio freudiano, pastor. É uma coisa assim. Eu digo, é muito bonitinho o nome, não é? Mas que você é o quê? Você é cristão. Pelo amor de Deus. Nós criamos os nossos filhos na disciplina, na demonstração do Senhor. A gente não tem que dar passos para trás porque eu estou fazendo assim, porque a pedagogia está dizendo assim. Nós somos pessoas que servimos a verdade que é Cristo. Tudo que é correto, tudo que é justo, tudo que tem boa fama, tudo que traz alguma edificação que está aí fora, a gente pode usar. Mas o princípio não pode ser negociável. Tem muito crente sem coragem, sem bom ânimo e principalmente sem orientação. Cuida da família como se fosse uma coisa qualquer. É muito triste. E quando a gente pensa em igreja, irmãos, meu Deus, quanto desânimo para fazer as coisas certas. Quanto desânimo para se manter no certo. Quanto desânimo, irmãos. Nós precisamos verdadeiramente, irmãos, nos quebrantar e nos arrepender diante de Deus de muitas coisas. Tem muita gente que escuta a pregação o tempo todo. Todo domingo está escutando a pregação e continua sempre do mesmo jeito. Você acha que está faltando? É o que é isso aí, se não é falta de bom ânimo? Se você está escutando a pregação, seu pecado está sendo exposto, você continua do mesmo jeito, o que é isso? Você está servindo a quem? Para onde é que você está conduzindo sua vida? Porque no final das contas, não seremos nós, irmãos, não será os pastores que vão construir o seu galardão. Isso é a sua caminhada e o modo quando você lida com os dons que Deus lhe deu e a vocação que Ele lhe confiou. Atente para a sua eternidade, atente para o modo como você vai comparecer diante de Cristo. Pelo amor de Deus, peça ao Senhor perdão se você tem negligenciado alguma área da sua vida na qual Cristo é o Senhor. Se você não tem prestado atenção quanto àquele que morreu pelos seus pecados, está te orientando e te chamando para honrá-lo naquilo que você faz. Sim, começa com Ele e termina com Ele, Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, precisamos manter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, isso que o autor da carta aos Hebreus nos orienta. Se há dificuldade, se você tem alguma dificuldade, olhe para Cristo Jesus. Ele suportou toda aquela agonia olhando para a alegria que lhe estava proposta. Essa palavra, portanto, ela vem, irmãos, como aquela injeção dolorosa, mas necessária. Não para que fique tudo do mesmo jeito, mas para que sejamos conduzidos aos pés da cruz e rogando ao Senhor da igreja para que Ele nos perdoe, para que Ele nos sare e para que Ele nos anime. Para quando a gente sair daqui amanhã e for trabalhar, a gente peça forças a Jesus e diga: Senhor, o meu trabalho é para a Tua glória, me ensina. Senhor, a minha família é para a Tua glória, me orienta. Senhor, a minha vida em igreja é para edificação do Teu nome, glorificação do Teu nome. Me conduz. Curvemos as nossas cabeças, amados, e vamos orar ao Senhor. O Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. Ainda a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já a sabe toda, Senhor. Por isso que nesse momento nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Vê, ó Pai, se há algum caminho mau e limpa-nos, até que em nós se ache somente a Ti. O Senhor sabe, Senhor Deus, que nós Te amamos
tendo a consciência de que o Senhor nos amou primeiro. Perdoe, Senhor, nos perdoe. Se a nossa família não está sendo conduzida como o Senhor quer, se temos falhado nessa vocação que o Senhor nos deu, se no nosso trabalho há coisas que sabemos que não te glorificam, nos perdoe e nos ajude. O Senhor sabe que mudança não é fácil, mas é necessária. Que o Senhor tenha de misericórdia, meu Deus, dessa igreja, desse povo que o Senhor tem dado infindáveis demonstrações do teu grande amor para com este povo. Que a cada dia mais e mais o Senhor nos ajude a experimentar dessa renovação, desse crescimento, desse embelezamento que a santidade gera em nós. Abençoa teu povo, meu Deus, e dia a dia nos dá desse bom ânimo, nos enche de coragem para nos posicionar como verdadeiros filhos do Senhor, para a tua glória, onde o Senhor nos colocar. Pedimos assim que o Senhor resplandeça teu rosto sobre nós e nos ajude a crescer em tudo naquele que é o cabeça, nosso amado Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos nesse instante. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.